Olá, eu sou a Luara Almeida, sou doutoranda no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o livro Na Noite Escura, do Bruno Munari. A gente escolheu esse livro para apresentar porque ele é um livro ilustrado, ou seja, as palavras e as imagens estão em diálogo para construir a narrativa. O autor é um designer italiano muito renomado que experimenta muito com as linguagens. Então a gente achou interessante trazer esse livro em que o autor, né, também é um designer. E esse leitor desse livro é um leitor de todas as idades, né? Ele é preferencialmente endereçado para crianças, mas como a gente vai ver durante toda a apresentação, cada leitor vai descobrindo camadas novas de leitura. Então a gente pode considerar esse livro como um livro para todas as idades. É importante pontuar também que essa é uma leitura do nosso grupo, mas que, né, esse livro permite diferentes leituras, variações possíveis, dependendo da experiência de cada leitor. Então, a gente vai apresentar um pouquinho a nossa visão, mas todos são convidados a fazer novas leituras, novas interpretações. Esse livro é aberto para todos. Isso, bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o autor, né? O Bruno Munari. Então, ele foi um importante artista, designer, pedagogo, dialogando constantemente com diversas técnicas de linguagens artísticas. Ele nasceu em Milão, no dia 24 de outubro de 1907, cidade onde só voltou em 1925 para trabalhar com um tio de engenheiro, né, que era a profissão dele, com 20 anos. Interessou-se particularmente pelo movimento futurista, que se exprimia na atividade artística e cultural, e num discurso criativo muito próprio, destinado a cruzar as diversas áreas da produção e da reprodução. Tendo como principal referência Filippo Tommaso Marinelli, que foi um dos idealizadores, né, do movimento de vanguarda chamado futurista, ele começou a elencar o seu trabalho em exposições locais, essencialmente no decurso de sua atividade como designer gráfico. Foi nessas funções que se associou a Ricardo Castagnelli, né, que também era um designer e criador de publicidade comercial, com quem trabalhou durante 10 anos e envolveu-se na segunda fase do movimento futurista. O legado que nesse período ele deixou não é tão visível, não é tangivelmente visível, visto que grande parte de suas obras provinha de uso de materiais transitórios, né? No entanto, perdura, até os dias de hoje, o seu conceito e posição quanto à criação e à conceitualização artística, né? Em 1933, assumindo uma personalidade futurista, não se coibiu de afundir com o surrealismo, com a qual conviveu numa viagem a Paris. Aí encontrou com o fundador, né, que é o André Breton, e também com o poeta Luís Aragon. Nos anos 40, passou a dirigir a seção artística da revista Tempo, para além de trabalhar como designer gráfico na editora Mondadori, né, que fica na Itália. Além disso, integra várias revistas propagandistas, para as quais elabora colagem e desenvolve outro tipo de trabalhos geométricos, né, de caráter abstrato, especialmente no campo da escultura. Em 1950, o europeu explora a projeção de luz a partir de plástico colorido, visando a criação de composições coloridas de luzes polarizadas, apoiadas em lentes especiais. Esse jogo, que foi articulado, desde então culminou num trabalho cinematográfico, de seu título Colore della Luce, em 1963, ao som da música eletrônica. Inclusive, esse trabalho a gente consegue encontrar, né, no YouTube, né? Não só esse trabalho, como outros trabalhos que ele desenvolveu, principalmente no seu ateliê, né? Perto dos anos 80, dedica-se à idealização do projeto Livro, que é apresentado na obra Da Coça Nasce Coça, em 1981, seguindo o percurso lúdico e didático de sua realização artística, mesclando o conteúdo com a sua apresentação e modelação. Assim, esse conceito de incentivar as crianças
e desfrutar de um livro de forma sensorial e experimental, para além daquilo que é mero objeto. Na tentativa de estudar experiências com o livro, tenta superar os preconceitos associados à edição de um livro, entre esses a encadernação, o formato e a própria imagética do livro, né, para renovar e redimensionar o próprio pensamento sobre o livro. Com o objetivo de aumentar a disposição e a recepção do conhecimento, para além de intervir na formação de mentalidades mais munidas e instruídas, Munari aponta para essa dimensão sensorial, capaz de remodelar a percepção sobre um determinado conceito, induzindo e materializando no objeto, sem descurar a importância de qualquer um dos cinco sentidos, né? Então, ele trabalha sempre com essa questão da sinestesia, né? Misturando diferentes sensações no contato com a obra. Assim, criou livros sem textos, os livros ilegíveis que existem no próprio Museu da Arte Moderna, cingindo-se à exploração formal e física do livro, a partir da textura, da espessura, de materiais constituintes, desde o papel, a madeira e tecido, e da própria disposição dos elementos figurativos e codificados no interior do livro. Numa etapa mais avançada, foi construindo histórias incompletas para incitar o leitor no efeito de dar uso e sentido à sua criatividade, empreendendo a descoberta de termos novos, de abordagens disruptivas e de experimentações funcionais. Em 1992, criou o seu bloco de notas, né? Onde acresceu mais uma série de funcionalidades aos livros, de forma a alimentar esse jogo com a realização artística. Dessa feita, através de uma capa cinzenta e de um formato de bolso, colocou um buraco em todos os volumes dessa série, alimentando a presença do leitor na viagem e passeio pelas diferentes narrativas. Eu vou pedir, por gentileza, para passar para o próximo. Isso, aí que tem um pouco da história do Bruno Munari, né? Mas no próximo nós já temos já alguns livros que ele produziu, né? Que é justamente esse trabalho, né? Com a formatação, né? Com diferentes formas de perceber o livro, né? Então, em 1997, na editora Corraine, realiza todo tipo dessas projeções, que inclui as histórias La Rana Romilda e Il Prestigiatore Giallo. Em 1998, falece em Milão. A editora Corraine foi responsável por uma vasta gama de homenagem e reconhecimento do seu trabalho, né? Catalogando e investindo na predominância de seu contributo ao meio artístico. Aí na próxima página, por exemplo, nós temos alguns trabalhos que ele desenvolveu, não só com o livro, né, mas também com objetos, né, com diversas formas, né? Então, esse é um pouco da obra desse autor que tem extrema importância na questão do designer, né? Esse livro que nós vamos trabalhar especificamente, ele foi um livro publicado pela Kozak Naif. E a Kozak Naif é uma editora, né, que ela, de certa forma, revolucionou o mercado editorial nacional, né? É uma editora que veio com uma proposta inovadora, né? E ela, principalmente, devido à sua qualidade, né, a forma como ela vai lidar com a produção editorial, ela inova, né? E esse livro é um exemplo, esse que nós estamos analisando é um exemplo disso, né? Em relação à qualidade. Então, a Kozak Naif é uma editora brasileira, fundada por Charles Kozak e Michel Naif em 1996, que publicava livros de arte, arquitetura, cinema, dança, designer, fotografia, né? Livros infanto-juvenil, né? Moda, música, antropologia, sociologia, teatro.
A Naif, ela editou diversos livros, né? Então, dentre os quais essas obras, né, mais clássicas, né? Então, ela encerrou sua atividade no dia 30 de novembro de 2015, né? E foi uma perda muito grande para o mercado editorial. Então, é isso, né? E essa obra que nós vamos fazer análise agora, ela foi publicada pela Cosac Naif. Agora eu passo a palavra para Sou eu, Ade. você, né, Luísa? Isso. Então, vou contar um pouquinho sobre o livro, né? Depois, boa noite para todo mundo. Boa noite, não. Boa tarde, bom dia, não sei que horas que as pessoas vão estar vendo, né? O Ade contou um pouquinho sobre o autor e a editora que esse livro saiu, e aí a gente vai entrar agora já mais propriamente na obra, né? E aí a primeira análise que a gente quis trazer foi sobre a capa, que é uma capa já que traz já uma perspectiva, né, assim, de uma noite escura mesmo, é uma capa escura com as letras, né, do título e também do nome do autor num tom de azul, que também não é um tom muito claro. Além disso, a gente vê um gato, em que dois olhos com bolinhas bem redondas e circulares, assim, se destacam. E tem pouco contraste, né? Então, embora a gente veja bem, assim, o título já parece trazer um clima mesmo de uma noite escura, de um ambiente, assim, que assim como a fonte do título, né, tá um pouco inacabado, né? A fonte tem remete, assim, a uma pincelada de tinta. Dentro, né, nas guardas, né, que são essas primeiras páginas, a gente vê imagens como se fosse de uma cidade, né, com construção, placa, chaminé, uma região que à noite, em geral, pode ser mais erma mesmo, né, que os trabalhadores já não estariam mais aí. Dentro da placa, a gente vê de novo o título do livro, a editora e o nome do autor. E as mesmas cores da capa se repetem, né? Então, meio que confirmando esse clima. Nessas primeiras duas páginas, a gente já tem alguns elementos importantes. As folhas são mais grossas, né, num estilo cartão mesmo. E uma coisa importante de dizer é que a capa do livro é dura, uma capa bem dura. E aí, voltando para essa primeira dupla de páginas, a gente vê dois gatos, um pulando para caçar alguma coisa e um outro que já está saindo da página, numa ideia de movimento já, né? E um pequeno texto acima que está falando uma luzinha. E ao lado desse texto, a página está recortada, né, com um círculo bem pequenininho. E no fundo dessa página a gente vê amarelo. E é interessante notar que conforme a gente movimenta essa página, a gente pode deixar de ver o amarelo e ver o amarelo, né? Então é como se essa luz ficasse piscando. Além, né, na verdade, dessa luz intermitente amarela, a gente tem, de novo, as mesmas cores se confirmando, o azul e o preto. Uma outra coisa interessante que já chama atenção é que as ilustrações não têm muito detalhes, é como se elas fossem mesmo meio sombra, né? Assim, são um pouco indefinidas, como talvez seria o que a gente enxergaria numa noite escura, né? Nessa outra página, a gente continua vendo esse recorte, né, com a luzinha, e a cabeça do gato que estava saindo na outra página, né? De novo, a ideia de construções, né? A parte de cima das construções. Um gato que fala, vou encontrar a minha gatinha. E em cima, né? Próximo à bolinha amarela, esse texto que diz bem longe. Aí uma coisa interessante que a gente começa a reparar é que esse texto de cima, ele está contando quase como se fosse uma história paralela, né? Ele se conecta com o texto de cima da outra página. Então, uma luzinha bem longe, né? Então, é como se esse texto de cima da luzinha fosse dito por um narrador e o texto abaixo dos personagens, que são os gatos, né? Fosse já dito por eles. Então, já tem essa marca também de diferentes tipos de narrativa aí nessas páginas. Aqui a gente continua vendo a marca, né, do círculo acima, e abaixo
aqui dois gatinhos com os rabos entrelaçados, então numa situação de afeto. Um deles está perguntando: você gosta de ratinhos brancos? Para o outro, né? E próximo a esse círculo, né, amarelo, a gente tem de novo um texto que parece se conectar com o texto da página anterior, que está falando brilha sem parar. Então, reforçando essa ideia de que são duas narrativas aí meio paralelas acontecendo simultaneamente. Nessa página seguinte, a gente não tem texto perto do recorte do círculo, mas a gente tem a figura de um morcego, né? E o banco onde estavam os gatos, ele está vazio. Há um gato que demonstra medo, né, no canto da página. E a vinda do morcego é uma situação um pouco assustadora. Ele é grande, ele é o maior elemento que apareceu até agora, né, nas imagens. E parece que tem um clima de suspense aí atingindo um ponto grande, né? Acho que diria o ponto máximo do livro. Estava uma noite escura e de repente esse morcego, né? Nessa próxima página, a nossa ideia de que seria o início já de uma calmaria, né? Então o morcego já aparece menor. Tem esse gato em movimento também, parece que está indo para um outro lado, né? Num outro sentido da página. Abaixo dele tem um gato, perto desse gato tem uma planta, né? E abaixo dessa planta um outro gato que parece também com medo, perguntando: foi embora? Né? Falando desse morcego. Então, ainda que não se resolva completamente, a situação de medo parece suavizada. E talvez, né, essa dupla de página possa vir no sentido de dizer que nem tudo que a gente vê numa noite escura é de fato tão amedrontador assim, né? Seria como se fosse um respiro. E aí também vemos um diálogo, talvez, com esse medo de escuro que é tão comum na infância, né? Que atinge esses momentos, né, de ápice e que de repente também se suavizam. E ao lado do recorte da bolinha tem um está brilhando, um texto dizendo está brilhando, bem grande, né? Também acho que corroborando essa ideia de uma calmaria. Nas próximas páginas, a gente vai ter um morcego bem pequenininho voando para longe, né? Como se fosse talvez um medo que se foi. Aparece um personagem com características humanas, com uma escada. O gato também, de repente, parece ter características humanas. E aí eles vão construindo, né, uma estrutura para chegar nessa bolinha. E aí não tem nenhum texto, isso é importante dizer. E, de repente, tudo desmorona. E aí eu passo a palavra para Luara. Lu, pode pegar já, que essas considerações eu já fui falando ao longo da apresentação. Perfeito. E aí, quando a gente tá perseguindo essa luzinha amarela que está piscando, né, como a Luísa falou, a gente chega nessa outra página que a gente vê uma mudança. A gente encontra essa luzinha, que é talvez um vagalume, mas aí traz uma ironia, que é um vagalume segurando uma lamparina. E aí o que estava brilhando ali é aquela lamparina, né? E aí, como eu disse, a folha muda de textura. Antes era uma folha preta, grossa, bastante densa, né? E agora muda para um papel vegetal translúcido e leve. Então, essa mudança da noite para o dia, né? O texto verbal diz: é o vagalume que vai dormir no mato porque o dia raiou. Então, mais uma pista de que esse dia raiou, além do material, né? E aí é interessante como essa transparência causa um efeito do nosso olhar para a natureza, né? Que as coisas vão ficando menos nítidas conforme a gente vão sendo afastadas, né? Então, enquanto à noite a gente não via nada, era um preto muito denso, agora a gente vê esse distanciamento das coisas, do nosso olhar distante, né? Quase também como uma neblina ali desse dia que está raiando. E aí tem esse convite ao leitor aqui embaixo, vamos para o mato também. E aí, quando a gente segue, então a gente entra nesse mato, a gente começa a perceber, a gente vai seguindo esse cotidiano dos insetos diurnos. Assim como a gente estava vendo o dia a dia dos gatos noturnos, agora a gente percebe o cotidiano dos insetos diurnos. E o texto verbal está sempre acompanhando ele, sempre aqui embaixo. Antes o vagalume estava ali em cima com o texto verbal, agora o texto verbal está acompanhando esses insetos aqui embaixo, né?
E aí as cores também são interessantes. A gente tem o verde para as folhagens e o preto para os insetos, que é um contraste bem forte com essa transparência da folha. Até que um momento a gente começa a perceber, atrás de uma moita, um pássaro, possivelmente morto, porque a gente percebe que tem formigas andando pelo corpo dele, e a gente consegue ver esse pássaro aqui, e quando a gente vira a folha, a gente vê com mais nitidez esse pássaro laranja. É um destaque interessante de cor, né? Porque ele se destaca visualmente para a gente, né? Em contraste com o verde, mas também é um destaque ali para esses insetos, né? Que não está ali no ambiente natural dele. Ele estaria no céu e agora está ali junto com os insetos. Então, esse contraste visual das cores também é muito importante para essa narrativa, né? O vagalume que a gente estava buscando, né, ele segue dormindo, porque a gente está no dia, né, a gente está passeando ali durante o dia, e a gente segue viagem acompanhando, então, as formigas que passam dessa folha vegetal para uma outra folha, e um novo destino espera a gente. Agora sou eu, Paula Pagu, mestranda também do programa, e essa é a minha parte favorita. Fiquei feliz de estar neste momento para falar dessa parte, porque a textura também do papel muda e a gente tem uma experiência, uma vivência sensorial de uma caverna mesmo, como nós estivéssemos entrando numa caverna. Dá para ver ali que não tem nada assimétrico, assim como é a caverna, como a gente adentra os caminhos. E de um lado a gente pode continuar com aquela noite, se a gente quiser ter essa vivência. Se a Luara quiser mostrar aí também, pode mostrar, viu, Luara, o livro. E do outro lado, nessa coisa simétrica, como se a gente tivesse mesmo essa experiência de adentrar o papel, sentir essa caverna, essa pedra, e do outro lado à noite. E tem essa arte rupestre, essa arte pré-histórica, que também nos traz todo esse momento, essa experiência realmente de uma caverna. E aí vai além, né? Nós vamos adentrando nesses buracos, nesses caminhos, nesses universos da caverna. E aí, ao mesmo tempo que tem esse material, né, da caverna, né, essa folha da caverna, tem esse papel manteiga que dá essa sensação de um rio mesmo. Ali a gente pode ver os peixes, então esse contraste é muito bonito, é muito rico. E eu, como educadora, eu fico imaginando os estudantes tendo essa experiência, né? Muitos talvez nem chegaram ali numa caverna a ter essa sensação e vão ter nesse livro, de ver esse contraste do papel manteiga ali do rio e ter essa experiência na caverna. E como a gente está, quem já foi uma caverna sabe do que eu estou falando, a gente fica tanto nesse movimento adentrando que a gente não sabe mais se é dia ou se é noite, se a gente está ali ou a gente não está. E aí a gente vai descobrindo junto com o livro que a noite ainda se faz presente. Aquele bom vagalume que a Luara tanto falou, ele está ali nos convidando a perceber que a noite ainda está presente ali. Então é muito bonito, é muito poético. Para mim, eu gosto muito dessa parte. E aí a gente chega aqui numa parte que é muito interessante, primeiro por essa multidão, né, de vagalumes, que a gente tinha um só ali no começo, e agora a gente chega aqui com vários, então dando essa ideia também de multiplicidade de olhares, talvez, né, essa multiplicidade de possibilidades. Quando a gente saiu dessa caverna escura, a gente pode perseguir agora vários vagalumes diferentes, né, cada um escolhe o seu caminho. E aqui no final a gente vê essa janela amarela, né? Que primeiro ele cria o fundo para esses vagalumes aparecerem, mas também ele passa essa ideia de que depois de uma noite escura sempre nasce um sol, né? Sempre tem um dia seguinte, o sol sempre está ali. E é interessante como ele usa esse espaço, então, também para trazer a biografia do autor como uma aba. E um ponto legal é que nesse texto, ele contando sobre o Bruno Munari, né? O texto fala o seguinte: que o filho tem um filho, Alberto, que vive em Genebra e lhe telefona bastante para dar notícias. Então tá ali trazendo uma terceira pessoa. E no final da biografia, a última frase é:
é o seguinte, um momento, por favor, me chamam ao telefone. Então, vai para essa primeira pessoa, o Bruno Munari ali brincando até na biografia dele, né? Então, essa brincadeira do filho, talvez, que esteja ligando, ou talvez uma relação com o livro Fábulas por Telefone, que ele fez em parceria com o Gianni Rodari, outro designer italiano. Então, também fica ali aberto a interpretação do leitor, né? Quem é que está chamando o Bruno Munari ali no telefone? Algumas considerações gerais só dessas duas partes, né? A escolha do papel é muito importante, como a gente percebeu, né? Esses três passos que a gente deu, esses três caminhos com materialidades diferentes, trazendo sensações diferentes, trazendo sons diferentes quando a gente está folheando, né, essas páginas. A ideia de camadas, quando a gente está ali naquele matagal, que também é a ideia de camadas de leituras possíveis, né? Essa virada da página, a gente sempre está nessa expectativa de buscar o vagalume, e a gente acaba encontrando tantas outras coisas, os buracos ali, né, da caverna, trazendo essa irregularidade. E aí, quando a gente sai, então, da caverna, a gente chega ao fim do livro, a gente encontra muitas possibilidades de leitura. Então, a gente sai desse livro querendo voltar ali e fazer uma nova leitura, perseguir talvez um outro vagalume e levar isso para a vida, então, né? Esse caminho que a gente persegue uma luz, mas que podem ser muitas. Então, fica ali a reflexão desse leitor. A gente agradece muito a escuta de vocês, a gente fica disponível para trocas e muito obrigada por escutarem a gente até aqui. Um beijo.